Olá, queridos, estou aqui novamente com vocês, pela graça de Deus. Deus os abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Eu quero logo de início pedir gentilmente que vocês, por favor, curtam, comentem e compartilhem este vídeo, além de se inscrever no nosso canal. Isso muito ajuda aqui o nosso ministério. Não se esqueça também de acionar o sininho para receber notificações, ok? Hoje eu quero falar sobre mudança de igreja, mudar de uma igreja para outra. Não é pecado. Eu creio assim, que as pessoas entram livremente numa igreja e livremente elas saem. Aliás, tenho ensinado que uma das marcas de uma igreja saudável é aquela que não dificulta para as pessoas saírem. Quando alguém quer ir embora da igreja, eu pergunto para a pessoa: você orou a respeito? Você está em paz? Então que Deus te abençoe. Uma outra coisa que eu faço, eu não quebro o relacionamento com as pessoas que saem. Eu não rompo o relacionamento. Nós continuamos sendo irmãos em Cristo. E para mim é um prazer quando eu as encontro em alguma festa de aniversário, algum evento. Então estamos ali, podemos conversar, não há barreiras, isso é muito importante, né? Então não quero ficar carregando mágoas no meu coração, porque eu sei de pastores de igrejas, se o crente vai embora, as pessoas da igreja são desaconselhadas, né? São assim instigadas a não conviverem mais com aqueles que foram embora, e isso está errado, né? O evangelho vem para promover a paz. Nós somos ministros da reconciliação e não da contenda ou do rompimento. Então, ninguém precisa ser membro da Igreja Cristã da Trindade para ser meu amigo. Aliás, tenho muitos amigos que não são membros da Igreja Cristã da Trindade. Então, as pessoas podem ficar tranquilas em relação a isso, tá? Aliás, uma das decisões que eu tomei, quando Deus me dirigiu para começar a Igreja Cristã da Trindade, foi essa: nunca vou sofrer por alguém que for embora. Se alguém for embora, eu vou entender que aquilo foi um ato soberano de Deus. Deus quis que a pessoa fosse embora e eu vou conviver numa boa com isso. Isso tem me ajudado muito. Senão eu estaria me sentindo muito miserável hoje, porque muitas pessoas já foram embora da Igreja Cristã da Trindade, né? Mas graças a Deus que nenhuma se tornou minha inimiga. Nós continuamos sendo irmãos em Cristo e amigos. Isso é muito importante. Agora, as pessoas, elas mudam de igreja e devem mudar por algumas razões. Por exemplo, elas mudam por uma questão geográfica. A pessoa está congregando aqui em São Paulo, mas ela foi transferida para Manaus ou para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela não pode continuar sendo membro de uma igreja aqui em São Paulo. Ela vai ter que congregar lá em Porto Alegre, ou para onde ela foi, ou para um outro país, né? Eu tenho irmãos assim, que saíram daqui e foram para longe. Eu sinto muita falta deles, mas eles não vão congregar aqui. E é tudo normal, né? Nós continuamos sendo amigos e irmãos em Cristo. Então, uma mudança geográfica vai provocar isso, uma mudança de igreja, né? Uma outra coisa também, que é um fator determinante para uma pessoa mudar de igreja, é quando a liderança se torna moralmente responsável. Você começa a saber que o pastor está cometendo imoralidades, está traindo a sua esposa, infidelidade conjugal, ele está envolvido com crimes, com pecados grosseiros e não quer arrepender-se. Você não precisa nem orar. Nesse caso, eu nem oraria. O pastor não vai ser removido, não há sinais de mudança, então eu estou indo embora dessa igreja. Eu não ficaria de maneira alguma. E uma outra razão para se mudar de igreja é quando a igreja muda a sua linha doutrinária, abraçando uma heresia. Eu também não ficaria. E nesse caso, eu nem oraria a Deus. Eu só oraria para Deus me mostrar para onde eu devo ir. Eu também não preciso tomar essa decisão imediatamente. Às pressas, eu vou conhecer, eu vou orar, eu vou ponderar, né? Eu vou fazer um punhado de coisas que vão me ajudar a perceber, a ver para onde eu devo ir, onde devo congregar, né? Uma nova família em Cristo, porque não podemos ficar sem congregar.
Então, a questão da heresia é muito importante. Eu conheço uma irmã, eu admiro muito. Tá? Ela congregava numa igreja. Aliás, eu cheguei a congregar com ela. Eu saí, ela ficou. Mas o dia em que ela viu aquela igreja abraçando heresias, ela foi embora. Ela não ficou nem um minuto. Outros ficaram, mas ela não. Aí ela foi para uma outra igreja. E lá aquela igreja era uma benção. Até que o pastor também apostatou. Descambou completamente. Abandonou a Bíblia. Ela, quando percebeu, ela nem esperou a situação piorar. Quando ela viu os vestígios, os sinais de que as coisas estavam mudando para pior, ela pulou fora. Ela saiu. Eu admiro essa irmã. Parabéns para ela. Não vou aqui falar o nome dela para não expô-la e nem expor as igrejas por onde ela passou. Tá? Então, eu admiro pessoas assim. Não convivo com heresias. Tá? Essa é uma razão sólida, muito importante para você deixar de congregar no lugar. Que agora mudou. Agora nós não cremos mais na Trindade. Agora nós estamos ensinando isso. Né? Agora não cremos, se é uma igreja pentecostal, por exemplo. Agora não cremos mais nos dons espirituais. Então, aí você vai ter que procurar a sua turma, vai ter que procurar o seu quadrado, como se diz. Tá? Então, outros critérios são: verifique se a igreja onde você está querendo congregar, ela tem compromisso em ensinar a Bíblia de forma séria e equilibrada. A Bíblia tem espaço no púlpito da igreja? Tá? Ou a igreja ela só vive de músicas e de eventos e de festas? Né? Verifique isso. Tá? Porque a comida de festa é o quê? Na festa você come cajuzinho, você come olho de sogra, você come brigadeiro, punhado de docinhos, né? É muito difícil numa festa você comer arroz com feijão, carne, né? Geralmente as festinhas aí são guloseimas, né? Então as igrejas que abandonaram a palavra, elas servem guloseimas. E como o rebanho é infantilizado, tudo criança espiritualmente, eles gostam. Porque criança não valoriza um bom prato de comida, criança valoriza guloseimas, né? Então verifique isso, né? Verifique também se o grupo, a denominação da igreja em questão que está afiliada. A que denominação pertence essa igreja? Do Brasil para Cristo? Da Igreja Presbiteriana do Brasil? Ela é da Igreja Batista? De que linha batista? Né? E tudo isso. Infelizmente hoje só pela denominação não dá mais para saber. Antigamente dava. Quando alguém falava assim, eu sou da Igreja Batista, a gente sabia a doutrina. Eu sou da Igreja Presbiteriana, a gente já sabia mais ou menos como era. Eu sou da igreja tal, a gente mais ou menos sabia. Hoje não tem mais jeito. Porque dentro das denominações surgem pessoas ensinando coisas erradas. Olha, eu fui uma vez pregar numa Assembleia de Deus, aqui em São Paulo, um pastor amigo meu, e eu fui lá, dei um ensino da palavra, e ele é pastor de muitos outros pastores, e ele queixou-se comigo. Pastor Paulo, está difícil segurar os pastores para não desbancarem no neopentecostalismo. Eles querem pregar a teologia da prosperidade, eles querem pregar mensagem de coaching e assim por diante. Né? Está difícil segurar. Então hoje só pela denominação não dá mais para saber com toda certeza. Né? Mas examine com cuidado as posições da igreja sobre as doutrinas fundamentais. Né? O que esta igreja, qual é a sua doutrina, o que ela ensina sobre o nascimento virginal de Cristo, sobre a encarnação, sobre a criação, sobre a Trindade. A salvação é pela graça, através da fé, no sacrifício de Cristo? Ou temos que fazer alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Ou então, Jesus ressuscitou dos mortos. A igreja crê e ensina isso? São questões muito importantes também, tá? Procure conhecer as posições da igreja sobre aborto, sobre a homossexualidade, qual é a posição da igreja sobre casamento homoafetivo, né? E muitas outras questões que vão surgindo aí, tá bem? Então é importante você saber. Por exemplo, se você é arminiano, não vai dar certo você congregar numa igreja calvinista.
E se você é calvinista, não vai dar certo você congregar numa igreja de linha arminiana. Então você precisa verificar essas coisas primeiro. Tá? Outra coisa, seja um crente bereano. Procure saber. Nós devemos ser assim. Tá? E este conselho vem lá de Atos capítulo 17, versículos 11 e 12. Essa igreja segue a Bíblia. Porque o apóstolo Paulo, quando chegou a Bereia, ele foi falar na sinagoga. Os judeus levaram os rolos do Antigo Testamento para examinar se o que Paulo falava estava de acordo com a palavra. Né? E eles foram mais nobres do que os de Tessalônica, diz Lucas, escreveu Lucas. Porque eles examinavam na palavra se o que Paulo estava dizendo batia com as Escrituras. Tá? Então, não é incredulidade, não é falta de respeito. Você questionar uma igreja, questionar um pastor, um pregador sobre o que ele pregou. Mas faça isso com respeito. Não chega para ele, eu não concordo. Você é do diabo. Não, chega com respeito. Pastor, eu não entendi aquele direito. Eu gostaria de uma explicação melhor, eu não alcancei o que o senhor quis explicar. Aí você vai ver se ele estava ensinando heresia, se ele estava ensinando heresia mesmo ou não. Então é importante perguntar. Outra coisa, verifique se o ministério com o qual você quer se envolver, ele é responsável financeiramente, à prestação de contas, né? Ou tem um homem na pirâmide, no topo da pirâmide, no topo do triângulo, no vértice do triângulo, que controla as finanças da igreja sem prestar contas a ninguém. Isso é extremamente perigoso. Né? Então, verifique isso também. Tá? Há muitos, por esse Brasil afora, que são mestres em manipular as pessoas para arrecadar dinheiro, né? E usam métodos escusos, né? Inescrupulosos. Então você precisa abrir os olhos também para isso. Outra coisa, verifique se a igreja com a qual você quer se envolver, se o ministério dessa igreja é moralmente confiável. Existe ética bíblica, né? O que eles pregam está de acordo com a Bíblia e o que eles vivem está de acordo com o que eles pregam. Também isso é muito importante. Tá? Um outro fator a considerar é verifique se os métodos de levantamento de fundos do ministério são bíblicos. Se você não vai virar vítima de tantos esquemas e invenções para tomar o dinheiro das pessoas o tempo todo. Né? E eu tive um professor de Novo Testamento, John Stewart, ele dizia o seguinte: a pior violação na prática de levantamento de fundos acontece quando o ministério sugere às pessoas que elas somente terão suas orações respondidas se forem obedientes. Naturalmente que um ministério define obedecer como contribuir financeiramente. Tá? Essa prática tem criado um tipo de indulgência protestante através da qual uma pessoa bem intencionada, mas biblicamente desinformada, tenta comprar o favor de Deus. Isso se constitui na pior manipulação espiritual, invocar o nome de Deus para impropriamente coagir as pessoas a dar dinheiro. E eles fazem isso usando a culpa. Faz a pessoa se sentir culpada. Se você não contribuir, esta obra vai parar. Não deixa essa obra parar. Aí você fica, meu Deus, eu tenho que contribuir. Eu preciso fazer alguma coisa. Já pensou essa obra parar por minha causa? Tudo isso é manipulação barata. Eles trabalham a culpa. Eles trabalham não apenas a culpa, mas eles trabalham através de apelos, né, emocionais. Eles trabalham também o medo. Né? Se você não contribuir, você não será curado. Se você não contribuir, você não recebe a bênção. E eles trabalham, né, até através do desespero. A pessoa está desesperada. Eu aqui vou contar um exemplo para vocês de uma mãe numa igreja no Rio de Janeiro, já faz bastante tempo. E ela chegou no pastor de uma denominação aí, ela chegou nele depois do culto e disse: pastor, me ajuda, eu estou desesperada, pastor. Pastor, o que foi, irmã? Eu descobri que meu filho está usando drogas, pastor. Pastor, ora pelo meu filho, para Jesus libertá-lo, para ele não permanecer nesse caminho. O pastor falou para ela: tudo bem, eu vou orar, mas isso vai te custar um sacrifício. E ela perguntou para ele: como assim, pastor?
Você vai ter que fazer uma oferta, um sacrifício de R$200. Naquela época era muito mais dinheiro. Aí ela respondeu para o pastor: pastor, eu sou empregada doméstica, eu ganho muito pouco, mal dá para eu viver. Ah, irmã, tem que ser sacrifício. Sem sacrifício, Deus não opera. Aí de repente, ele perguntou para ela: quanto que você tem aí na bolsa, na sua pochete, na sua bolsa? Ela olhou lá a bolsa e disse: eu tenho R$15. 15, irmã? Bom, nesse caso eu vou orar, mas aí eu não garanto. Aí eu vou orar, mas eu não garanto. Que safado, que homem do inferno, né? Tentando jogar para Deus, né, a condição. O meu Deus só opera com dinheiro. O meu Deus, ele é um Deus avarento. O meu Deus é um Deus, ele é um lobo devorador. Esse é o meu Deus, que eu vou orar a ele agora por você. É mais ou menos isso. É uma vergonha. Tá? Então, esse tipo de coisa tem acontecido. Então, preste bem atenção. Quando você for pensar de trocar de igreja, verifique. Há muita coisa para você verificar. Tá? E é importante, né, que você não procure uma igreja perfeita, porque ela não existe. Toda igreja vai ter um defeito aqui e ali. Tá? E eu tenho ensinado também ao longo dos anos que nós vamos ter sempre que conviver com as imperfeições uns dos outros. O que nós não podemos é conviver com a safadeza um do outro. Aí não dá. Então que Deus abra a sua mente, que Deus te dê inteligência, sabedoria, discernimento, para você escolher onde você vai congregar, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não hesite em fazer perguntas. Converse com os membros daquela igreja onde você quer entrar. Eles poderão te dar informações interessantes que você não conseguiria em lugar nenhum. Tá? Peça para ver o estatuto da igreja. Quais são as leis que regem a caminhada daquela igreja. Isso também vai te ajudar muito. E acima de tudo, quero deixar você com a pergunta mais importante de todas. Para qualquer ser humano na face da terra. E a pergunta é essa: o que é que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? Procure saber qual é a vontade de Deus e haja segundo a sua vontade. Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Pai Celestial, eu peço a tua bênção sobre os meus irmãos, meus amigos que estão assistindo este vídeo ou que assistiram. Que a tua mão bondosa e poderosa esteja sobre eles, conduzindo, Senhor, de vitória em vitória. Dá-lhes a tua proteção, dá-lhes a tua bênção em tudo, principalmente a direção para aqueles que estão na busca de um grupo, de um lugar onde congregar. Pai, guarda-os no teu amor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.